E aí, galerinha do sétimo ano, bora começar mais uma aula do Educapé. Hoje eu vou falar sobre impactos ambientais e catástrofes, no caso, elas sendo naturais. Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e bora começar mais uma aula. Falando sobre impactos ambientais e sobre essas catástrofes. Está enrolando um pouco a minha língua, mas tudo bem, dá para vocês entenderem aí. Bora falar sobre tsunamis. Tsunamis, elas podem ser aí definidos como as grandes ondas oceânicas que são gerados, na realidade, por terremotos ou outros eventos geológicos. A ocorrência desse fenômeno provoca a invasão de áreas litorâneas por ondas gigantes que rapidamente destroem tudo os que encontram. Então você pode observar a imagem aí de uma onda que ela é gigantesca, velho. Essa onda gigantesca, ela vai destruir tudo o que se encontra na sua frente. E ela é justamente provocada por um fenômeno natural. É quando as placas tectônicas, elas estão ali no oceano se movendo, porque as placas tectônicas do nosso planeta, elas se movem, né? Elas se movem tanto para afastar, por afastamento, quanto para se encontrar. Então, esse movimento é que provoca esse tsunami, né? Essa onda, né, gigante e que pode chegar na região litorânea, destruindo com algumas cidades litorâneas. Bora falar agora sobre inundações. Assim, de um modo geral, pode ser entendido como o resultado da concentração da água da chuva em excesso, que não pode ser absorvida pelo solo, que já está saturado, e outras formas de escoamento. Quando se tem inundações, não é só a questão da chuva em si, né? Porque se passou um período muito tempo sem chover e de repente caiu aquela chuva que era para se cair no mês todo, né? A quantidade de chuva. Mas entra uma coisa muito importante que a gente chama de educação ambiental, o papel do cidadão, né? O cidadão ele tem os seus direitos, né? E ele tem também os seus deveres com a sociedade, principalmente se tratando de cuidar do patrimônio público. Então, se você tem o seu lixinho, você está comendo uma pipoca e você joga na rua, tá com picolé, pegou palito, jogou na rua, tudo aquilo dali vai entupir os bueiros. Então, quando chover, é lógico que a água ela não vai encontrar espaço para passar nos bueiros. E ali acontece a inundação pela falta da prática da cidadania. Então, é muito importante com que você tenha aprendido essa questão da educação ambiental e o seu direito de exercer, né, a sua cidadania, que é proteger o patrimônio público. E o que é o patrimônio público? É a nossa cidade, é onde nós moramos. Então, vamos continuar falando sobre os impactos ambientais. Bora falar sobre os furacões e tufões. Os furacões, na realidade, eles são formados sempre nas águas dos oceanos. Os furacões e ciclones tropicais, assim como os tufões, né? A origem desses fenômenos que são meteorológicos é a mesma das chuvas. No entanto, os furacões, eles podem durar até uma semana. E quando vai alcançar o litoral, vão causar grande destruição, com ventos que ultrapassam aí os 200 quilômetros. Né? E quando se fala dos furacões e tufões,
A grande diferença entre os tufões e os furacões, na realidade, vai ser o local onde ele vai ser formado. Então, o primeiro, ele é formado geralmente no Oceano Pacífico, né? Ali no noroeste, e costuma atingir o sul da Ásia. Os furacões, eles podem ser formados no Atlântico, que pode atingir a América do Norte, no caso, o Pacífico Nordeste, e no Pacífico Sul, podendo ali afetar as Américas, especialmente a América do Norte, quando se trata de furacões e de tufões. Mas agora eu vou falar sobre incêndios florestais, né? Esses incêndios, na realidade, são queimadas de grandes proporções, que geram impactos sociais e ambientais, que é justamente onde ocorrem nas florestas. E, de acordo com o Laboratório de Proteção Florestal da Universidade Federal do Paraná, a ocorrência desses incêndios está relacionada aos combustíveis inflamáveis expostos a materiais acessos. Muitos desses incêndios eles são provocados pelo homem. Existe um incêndio nas florestas que são naturais, que é devido ali ao calor e à iluminação solar. Mas muitos dos incêndios que ocorrem hoje no Brasil são gerados pelo homem, para a extração de madeira, para que aquele local seja um local para agricultura, né? Para se criar vacas, bois, ou se não, uma monocultura, uma plantação apenas de soja. E o que acontece? A gente quer o crescimento econômico e se esquece da sustentabilidade. Quando você devasta essa parte da floresta, é lógico que você está espantando os animais que vivem naquela região, naquele habitat. E esses animais, quando eles não encontram um ambiente que é adequado, ele vai sofrer a sua extinção. E esse é um grande impacto, porque não só atinge a questão do homem, mas vai atingir a questão das espécies. Bora falar sobre os vulcões, né? Os vulcões, na realidade, são estruturas geológicas que são constituídas de massa de rocha que vai ser fundida. Isso é devido às altas temperaturas em seu interior. Basicamente, representam uma abertura na superfície terrestre, que é capaz de expelir o material magmático e gases vindos do interior do planeta, quando se fala dos vulcões. Mas se falando dos vulcões, bora se falar também sobre os terremotos, porque tanto os vulcões quanto os terremotos, eles também estão ligados às placas tectônicas. Terremoto, na realidade, é um tipo de tremor abrupto e intenso que vai ocorrer na superfície terrestre, graças a fenômenos geológicos que ocorrem na litosfera. As suas consequências para o ser humano podem ser severas, acarretando a destruição de cidades e paisagens naturais. Na imagem que está aí na telinha, a gente vê uma cidade completamente destruída por um terremoto. Bora falar agora sobre o afundamento de terra. Toda vez que quando fala de aterramento de terra, na realidade são pequenos movimentos das placas tectônicas que podem afetar a terra, fazendo com que a terra ela afunde. Mas também existe a ação do homem em buscas de recursos naturais, como minerais e água. E isso pode provocar rachaduras em casas e prédios. Então, eu coloquei aí uma imagem, né, de um prédio que está com uma rachadura.
esse prédio daí não pode ser mais habitado, que foi o que aconteceu em Olinda, em Jardim Fragoso. Teve um afundamento de terra, né? Então, os prédios começaram a se rachar e as pessoas tiveram que deixar, né, as suas casas, ou seja, os seus apartamentos, para morar em outro local, porque o risco que corria era desse prédio ele cair. Mas existe a ação do homem em busca dos recursos naturais, em busca de minerais, em busca de água. No caso dos nossos lençóis freáticos, né? Nós adoramos tomar refrigerante. E refrigerante, boa parte dele é constituída de água. E não vou falar de marcas de refrigerantes, mas a gente sabe que existe refrigerante que estão em todos os locais do nosso planeta. E essa água vem de onde? Então, muitas cidades estão sendo afetadas justamente por causa desse recurso natural, que é a água que está sendo utilizada aí nos refrigerantes. Bora falar agora sobre tempestade. A tempestade ela é um distúrbio na nossa atmosfera. Tempestades com trovoadas e raios, tornados, ciclones, são modalidades aí de tempestades que são intensas e às vezes perigosas. As pessoas também usam a palavra tempestade para descrever, na realidade, ventos fortes, né? No caso que a gente chama de tempestade de vento, e outras maneiras que são rigorosas do clima. Outro impacto ou fenômeno natural que eu posso falar para vocês é a seca, que está aí na telinha, que ocorre sempre que há falta de chuva durante um longo período de tempo. Ela pode acontecer em quase todos os lugares do mundo. A seca pode ocorrer, no caso, em regiões como o nosso Nordeste, lá na África, os desertos que recebem bem pouca água ao longo do ano, e alguns deles têm, na realidade, uma seca permanente. É um fenômeno natural, mas também que pode ser agravado com a ação do homem, a questão da seca. Bora falar sobre outro fenômeno natural, se tratando aí de tornado. O que é um tornado? Tornado, na realidade, são fenômenos tipicamente continentais, formados através da chegada de frentes frias em regiões onde o ar ele é mais quente. Então, veja só, o tornado ele não é feito a questão dos furacões e tufões, né? Que é formado nos oceanos, que pode ir tanto para um continente ou para outro continente, né? Quando se fala de furacões e tufões. Mas o tornado são fenômenos que, tipicamente, que são continentais, ele já é formado completamente diferente. É justamente através da chegada de frente fria, ou seja, a frente de ar frio, em região onde o ar ele é mais quente e ele é instável, favorecendo aí, na realidade, o desencadeamento de uma tempestade que, por sua vez, vai impulsionar a formação desse tipo de ciclone, quando se fala do tornado. Só que os impactos ambientais, né, eles vão deixar alguns desastres ambientais. Então, dentre os principais impactos ambientais, né, que a gente tem, negativos que são causados pelo homem, podemos citar a diminuição de mananciais. Quando eu estou falando de mananciais, eu estou falando justamente ali das nossas águas subterrâneas, ou seja, os lençóis freáticos, os mananciais. Né? A gente tem a extinção de espécies
tem também inundações, erosões, poluição, mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, chuva ácida, agravamento do efeito estufa e a destruição de habitat. Então, você pode muito bem observar na nossa imagem de um animal, no caso aí, que é um rinoceronte, que está em extinção, e do nosso planeta sendo afetado tanto pelo efeito estufa e pela destruição da camada de ozônio. Então, isso acarreta, consequentemente, lógico, um número de doenças também, né? De doenças na população e outros seres vivos, que pode afetar a nossa qualidade de vida que a gente tem. Então, a diminuição dos mananciais, ou seja, extinção das espécies, né? Inundações, erosões, poluição, mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, chuva ácida, agravamento aí do efeito estufa, a destruição de habitat, que vai acarretar, consequentemente, no aumento de doenças da nossa população e outros seres vivos, que afeta, lógico, a qualidade de vida. Ou seja, existem os impactos, né, que são negativos no nosso meio ambiente e que vão estar diretamente relacionados com o crescente, né? Quando eu falo do crescente, estou falando do crescimento de áreas urbanas, né? Que é o aumento de veículos automotivos, o uso irresponsável dos recursos que a gente tem, os recursos naturais, o consumo exagerado de materiais, né? E a produção constante do lixo. A percepção, como vocês podem observar aí na telinha, é de que a atividade econômica cada vez mais gera toda sorte de poluição. Então, vê só a imagem dessa praia que está completamente poluída, né? Cheia de lixo. Isso daí é em relação ao crescimento da nossa população, em relação ao cumprimento da sua cidadania, de você jogar o lixo diretamente no chão, né? Essa imagem ela mostra isso daí. Então, existe uma poluição e o depósito de resíduos que está justamente no meio ambiente e fez com que, no início da década de 70 do século XX, surgisse o que a gente chama de a tese do crescimento zero. Ou seja, que vai correlacionar diretamente o crescimento econômico à degradação ambiental que está aí bem recente, né? Então, na década de 80, surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável, que, no grosso modo, visa aí conciliar o crescimento econômico com a preservação, no caso, do nosso controle ambiental. Existe o desenvolvimento sustentável, mas ele é realmente a grosso modo, né? Porque se pensa mais no crescimento em vez da sustentabilidade. Porque se a gente pensasse bem na sustentabilidade, iríamos ter essa questão do controle ambiental. Então, apesar aí da sua boa acolhida, né, o conceito ele vai encontrar dificuldades, e essas dificuldades são práticas da sua implementação. O impacto, na realidade, de sua implementação no mercado de trabalho que está em crise, cada vez mais percebemos que as pessoas elas estão desempregadas, né? Essa dificuldade, né, que está referida, né? O grande contingente aí de trabalhos que estão ali, na realidade, os trabalhadores que estão desempregados, os jovens, né, que iniciam no mercado, eles demandam altas taxas de crescimento. Isso aí para a geração de novos postos de trabalho, sob essa lógica.
mas o crescimento econômico significa mais emprego e, via de regra, um incremento de insumos, de matérias-primas tomadas do meio ambiente. Então, isso é considerado um desastre ambiental. Então, à medida em que os seres humanos eles vão destruindo aceleradamente o nosso meio ambiente, isso, né, com a aproximação de espécies, animais que vão carregar patógenos, vão colocar a nossa vida em risco, a nossa saúde e a saúde dessas pessoas. Então, muitos desses animais, eles são hospedeiros de doenças bacterianas que não evoluem em seus organismos por conta do seu sistema imunológico. Porém, essas doenças afetam os seres humanos que podem não ter desenvolvido defesas para combatê-los, acarretando aí epidemias e pandemias. Então, você pode observar bem nessa imagem que está na telinha. Pessoas que estão desempregadas, né? Que não têm muito dinheiro, que não têm condições financeiras para pagar um aluguel, acabam morando em certas moradias e deixando a sua família exposto a animais, ou no caso aí de insetos, que a gente chama de vetores, que vão transmitir diversas doenças. E isso daí acaba acarretando a nossa saúde. Então, em todo o planeta existe, na realidade, a degradação ou a destruição do habitat. Olha só essa imagem que eu coloquei para vocês. É justamente uma floresta onde as pessoas estão tirando as árvores, aproveitando essa matéria-prima aí da madeira para construir móveis. E essa terra daí, ela vai ser utilizada para a criação de bois, de vacas, ou se não para monocultura, apenas para cultivar soja, que o país ele é um grande exportador de soja. Então, existe uma destruição desse habitat. Então, do passado até o presente, ela tende a ocorrer em locais de alta densidade humana. Isso significa que ocorre um processo de mudança nessa terra e nos recursos naturais dela, fazendo com que os animais e plantas eles se desloquem. E quando eles se deslocam, eles podem deixar de existir naquele determinado ambiente. Existe a poluição atmosférica. Na poluição atmosférica, envolve o quê? Envolve a poluição do ar, e em geral que é causada principalmente pela emissão de poluentes tóxicos, pelas chaminés das fábricas e também pelo escapamento dos veículos. A queima aí desses combustíveis fósseis, quando eu falo de combustíveis fósseis, eu estou falando do petróleo, tais aí no caso do petróleo e os seus derivados, como carvão mineral, é o principal causador desse tipo de poluição atmosférica que eu estava falando para vocês. Existe também a poluição das águas, né? Como você pode observar aí na telinha, caracteriza-se pela degradação dos recursos hídricos, resultando na poluição de lagos, rios, córregos e também das marés, né? Então, os impactos desses desastres ambientais, né? A gente tem a poluição das águas. A poluição das águas caracteriza-se pela degradação dos recursos hídricos, resultando na poluição de lagos, rios, córregos e também dos mares, né? E oceanos. Ela é causada principalmente pelo derramamento indevido de esgoto, mas também pela poluição de bacias hidrográficas, pois durante as chuvas o lixo ele é conduzido até o leito dos cursos de água. Então, se falando aí de impactos desses desastres ambientais, a gente também tem a poluição do solo.
Como é que o solo ele é poluído? Né? Ocorre justamente através da contaminação ou poluição generalizada dos solos, ou seja, afetando aí as atividades econômicas e também o ambiente ao seu redor. As principais ocorrências são os lixos que são armazenados em aterros sanitários, onde há produção de um lixo tóxico chamado de chorume. Então, nos aterros sanitários, a grande concentração desses lixos, quando eles entram ali em degradação, em decomposição, vai gerar a questão do líquido, que é o chorume. Esse chorume, ele vai poluir o solo. Ele não só polui o solo, como ele vai poluir os lençóis freáticos que estão debaixo da terra, que são os nossos rios subterrâneos. Por isso que existe essa poluição dos solos, que é justamente que é provocada, na maioria das vezes, pelos aterros sanitários. A gente tem aí a questão da poluição hídrica. Quando eu falo da poluição hídrica, corresponde ao processo da poluição ou contaminação ou deposição de rejeitos na água de rios, lagos, córregos, nascentes, além de marés e oceanos. Trata-se de um problema socioambiental de elevada gravidade, pois embora a água seja um recurso natural renovável, ela pode tornar-se cada vez mais escassa. Haja vista que apenas a água potável é a própria para o consumo. Por isso que eu deixei essa imagem aí, ó, de um copo de água, né? Que é justamente a contaminação de rios, de lagos, que tem ali aquela água limpa, que é a água potável do nosso planeta, que é a água que é apropriada para que a gente possa beber, e ela também está sendo poluída. Então, a gente tem a poluição, quando se trata de poluição, né? Tem a poluição da chuva ácida, a destruição da camada de ozônio, o aquecimento da Terra e, por causa dessa intensificação do efeito estufa, a destruição da fauna e flora são alguns desses efeitos dos processos atualmente disponíveis para a geração de energia. Então, nessa imagem eu deixei para vocês, né, a ação do homem. A ação do homem, ela aumenta a questão do efeito estufa, que é o aquecimento global, e a destruição da camada de ozônio. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, onde a gente falou sobre os fenômenos naturais e sobre esses desastres ambientais que são, na maioria das vezes, causados pela ação do homem. A natureza, ela tem o seu ciclo natural, mas quando nós intervimos, os fenômenos climáticos, eles são alterados. E quem sofre, na maioria das vezes, são as pessoas que estão justamente cumprindo o seu papel de cidadão. Então, até a próxima aula, pessoal.